Então, nós vamos corrigir hoje a prova do Colégio Militar de Brasília 2019-2020. Fresquinha essa prova, hein? Das questões 4 a 18, que farão aí para vocês 15 questões, beleza? Olha lá. Canção do Colégio Militar de Brasília. Eu sou no cerrado seco e duro, semente do futuro, amanhã do ano 2000. Eu sou a alvorada da vitória, promessa de mais glória na história do Brasil. Eu sou na cidade da esperança, um sonho de pujança, mundo novo a caminhar. Eu sou a garantia do resgate, da vitória no combate, pela pátria que é meu lar. Eu sou conquistador quando indefesa, da justa lei da honra e do civismo, das terras de punjante natureza, que herdei como nobreza de um passado de heroísmo. Eu sou com muito orgulho um brasileiro que ostenta a nobre estrela tutelar no alto do Planalto Maravilha, na terra de Brasília, sou colégio militar. Urra! Vladim da Costa. E na linha 7, que tem que herdei, forma contraída de que herdei. Tudo bem? Então, aqui a gente tem aí uma poesia, um hino, né? Então, na canção, aqui para vocês será a questão número 1 lá na prova. Vamos lá. Na canção, a voz que fala, o eu lírico constrói no sentido figurado uma espécie de... Primeiro, vamos por partes. O que é o eu lírico? Quem pode me dizer? É aquele que fala numa poesia. Que expressa os Sentimentos dele numa poesia. sentimentos, pensamentos, as opiniões de uma poesia. É uma criação do poeta, porque sai de dentro dele. Esse é o eu lírico. No sentido figurado. E o que é o sentido figurado? É o sentido que não é o do dicionário, é o sentido conotativo. Isso, garota, é o que as palavras ou expressões adquirem em situações particulares de uso. Hoje de manhã nós tivemos na prova, né, Ângelo? Um sentido figurado. Você lembra qual foi? Sim, professora, eu lembro. Qual que é a frase? Você lembra? A frase era Do chumbinho com o Miguel. E aí, o sentido figurado sim. é... Lembrou? O sangue subiu a cabeça de Miguel. Grande garoto, o sangue subiu na cabeça. Então, assim, é um sentido figurado. Como, né, que ele ficou com raiva, o sangue subiu para a cabeça. Então, pronto. Agora aqui, se está no eu lírico, constrói no sentido figurado uma espécie de quê? Vocês acham que foi uma confissão, uma promessa, um autorretrato, uma delação, está delatando alguém, ou foi um lamento? O que vocês acham aí? Autorretrato. Uma promessa. Quem mais? Eu coloquei confissão, mas o que significa delação? Delação é quando eu delato algo de alguém. Por exemplo, vamos supor que você fez uma arte escondida e eu vi você fazendo. Aí eu vou lá e faço uma delação. Eu vou e conto o que aconteceu, entendeu? Entendi. Obrigado. É uma divulgação, é um efeito de delatar, de contar algo, alguma coisa que ocorreu escondido. E aí, vocês me disseram autorretrato, alguém me disse promessa. Quem mais pode me dizer aí? Eu falei promessa, professora. Eu falei, letra A, confissão. Confissão. E a Júlia?
a Ana, o Luiz Felipe, o Cauã, o que acham que é? Também. Autorretrato, Luiz Felipe? Promessa. Promessa? E você, Aninha? Eu marquei promessa. Promessa? Olha, aqui ele fala desse eu lírico fazendo o quê? Quando ele fala assim, eu sou. Olha que quase em todas as estrofes ele diz, eu sou, eu sou. Ele está fazendo, na verdade, não é uma promessa, pessoal, mas é um autorretrato. Tá bom? A Júlia aí mandou bem, mas alguém que falou aí. Beleza? Parece uma promessa, né? E foi uma pegadinha essa daí. Dava para entender que era uma promessa, mas tem que prestar bastante atenção. Questão 2. Em cada alternativa seguinte, aparece um verso no qual se destacou uma palavra ou expressão. Ao lado, consta outra palavra ou expressão, proposta como substituta da original, com a qual se faz o quê? Correlaciona, há um relacionamento entre as duas. Considerando o contexto, a substituição altera o original ao conferir-lhe um sentido oposto. Por exemplo, alternativa A. Eu sou a alvorada da vitória. Se correlacionar com o alvorecer? Sim ou não? Sim. Então, não é a alternativa A. Alternativa B. Da vitória no combate, da vitória na luta. Correlaciona? O que vocês acham? Relaciona. Correlaciona. Então, não é a B. Letra C. Eu sou conquistador. Eu sou um vencedor. Correlaciona o conquistador com o vencedor? Sim. Correlaciona, porque quem vence conquista. Isso. Letra D. Eu sou com muito orgulho um brasileiro. Eu sou com bastante orgulho um brasileiro. Correlaciona? Correlaciona. Então, a alternativa aqui que não correlaciona é a E, ó, que ostenta a nobre estrela tutelar. Quem ostenta é aquele que está aparecendo, que está colocando para fora, e oculta, que está escondendo. Aqui não se correlaciona. Tudo bem? Vocês acertaram essa? Sim, eu acertei, eu também Caso acertei. acertou. Cauã, Luiz Felipe, Aninha, Julinha. Julinha está aqui. Professora, nessa prova eu acertei 8 questões. Ó, que maravilha! Bora lá. Vamos para o texto de número 2. O beija-flor e a floresta. Diz a lenda que numa imensa floresta viviam milhares de animais, desde mamíferos até aves e insetos. Certo dia, uma enorme coluna de fumaça foi avistada ao longe, e em pouco tempo, embaladas pelo vento, as chamas já eram visíveis por cima das copas das árvores. Os animais, assustados diante da terrível ameaça de morrerem queimados, puseram-se a fugir às tontas, o mais rápido que podiam, exceto menos um pequeno beija-flor. Este passava zunindo, tsim, como uma flecha indo veloz em direção ao foco do incêndio e dava voo quase rasante por cima das labaredas. A 1 é a alternativa C, Ana. Obrigada. Em seguida, voltava ligeiro em direção a um pequeno lago que ficava no centro daquele santuário de vida ameaçado. Incansável em sua tarefa e bastante ágil, aquele serzinho alado chamou a atenção de um elefante. Este, com as suas orelhas imensas, ouviu aquelas idas e vindas pelo caminho. Curioso para saber por que motivo o pequenino não procurava afastar-se também do perigo, como todos os animais,
pediu-lhe gentilmente que o escutasse, ao que o beija-flor prontamente atendeu, pairando no ar a uma pequena distância do gigantesco curioso. Meu amiguinho, notei que você tem voado várias vezes na direção do incêndio. Não percebe o perigo que está correndo? Se retardar a sua fuga, talvez não haja mais tempo de salvar a si próprio. Tem razão, senhor elefante. Sei que corro mesmo um grande perigo porque me ponho a voar tão perto das chamas. Mas busco levar um pouco de água do lado em cada voo. Assim, tento apagar o fogo e evitar que a nossa mãe floresta seja destruída. Mas, amiguinho, você não entende que a quantidade de água que consegue carregar no bico é irrisória, é mínima. Não vê que a sua intenção é inútil? Não pensei nisso, senhor elefante. Só sei que o fogo precisa ser apagado, ou perderemos nosso lar. Eu apenas estou fazendo a minha parte. A necessidade é maior que meu receio. Olha que corajoso. Tocado por palavras tão surpreendentes, em menos de um segundo, o enorme animal marchou imediatamente atrás do inesperado bombeiro e, com sua vigorosa capacidade, acrescentou centenas de litros d'água às pequenas gotinhas que o corajoso passarinho lançava sobre as chamas. Notando o esforço dos dois, em meio ao vapor que subia vitorioso dentre alguns troncos carbonizados, os outros animais, antes em polvorosa, que estavam lá correndo às cegas, passaram a convergir para o lago, foram lá para o lago, formando aos poucos um imenso exército de combate ao fogo. Quando a noite chegou, os animais da floresta estavam exaustos pela dura batalha e um pouco chamuscados pelas brasas e chamas que lhes fustigaram, mas sentiam-se fortalecidos e reconfortados. Sentaram-se sobre a relva que duramente protegeram e contemplaram o luar ternamente, como nunca antes havia feito. Então, nós temos aí essa história maravilhosa, com adaptações. Então, vamos lá, pessoal. Questão número 3, né? 3. Esse é o número 3. No trecho incansável, em sua tarefa bastante ágil, ligeiro, aquele serzinho alado chamou a atenção de um elefante. A palavra destacada tem o mesmo sentido de incansável, é aquele que não se cansa. Letra A, inconsequente, infatigável, inconstante, incomparável ou imprudente. E aí? Eu Letra B, coloquei infatigável. inconstante, letra C. B de bola. Letra B, mandaram bem todo mundo aí, infatigável, né? Que não se fatiga, não se cansa. É bom vocês irem anotando essas palavras também. Questão número 4. O fator mais importante para que o incêndio na floresta fosse apagado com sucesso foi a existência de um lago na floresta, a conversa entre o elefante e o beija-flor, a atuação em equipe dos animais, a curiosidade do elefante ou a audácia do beija-flor. E aí? A audácia do beija-flor. É a letra C. Letra C, atuação em equipe. Quem mais? Também coloquei a atuação Coloquei a letra E. O Luiz Pronto, eu Felipe marquei a letra colocou. E também. Temos aqui divergência. Marquei a letra Luiz E. Felipe e não sei mais quem marcou a letra C, atuação em equipe. A gente tem que entender que a existência do lago foi importante, né? A conversa entre os dois foi importante, a curiosidade foi importante, a audácia do beija-flor foi importante, mas o fator mais importante para que o incêndio na floresta fosse apagado
Não foi a audácia do beija-flor, foi a atuação em equipe dos animais. Beleza, pessoal? Tinha que ter prestado atenção no quê? Olha a pergunta. Qual foi o fator mais importante para que o incêndio na floresta fosse apagado com sucesso? Imagina, o beija-flor jamais ia conseguir apagar, mas ele deu o começo. Pode falar, Ana Beatriz. Minha mãe pediu para perguntar se a prova de sábado vai ser diagnóstica ou a que vale a bolsa para entrar. Lá no Elite, A do Elite é sexta, a do Ego, parece que a do Ego vai ser sábado. olha, geralmente é prova de prova mesmo, para que atribuam uma nota a vocês. Minha mãe, ela foi lá e falaram que ia ser uma prova diagnóstica, para ver, assim, se eu ir, tipo, muito, muito, muito bem, eu não concorro. Mas aí, assim, eu vou concorrer, de alguma forma, se não ir tão bem, eu concorro. Então, é prova de português, matemática, eu acho que tem redação, né, Aninha? Vai ter redação, porque só do colégio militar que não tem mais. Uhum. Mas não precisa apavorar, não, que não é difícil, tá? Vamos lá. O Luiz Otávio fez o ano passado, né, Luiz? O Luiz Otávio pode dar uma palavra aí se foi muito difícil a provinha lá no general. Não, professora, não foi. Foi de boa, A né? única coisa mais difícil ali foi português, porque tinha coisa que eles não tinham avisado que ia cair. Só português mesmo, porque a matemática foi fácil. Aí, tá vendo, Aninha? Não precisa se preocupar. Então eu vou passar facinho. Pode ficar tranquila e dormir em paz, não fica preocupada não, tá bom? Vai ser sexta-feira a prova? Sexta, não, é sábado, né? Sexta é do Elite. A do Elite é sexta-feira e a do Ego, o minha mãe vai ligar, mas parece que vai ser sábado. Vamos lá, pessoal. Professora, dessa questão ali 4, eu fiquei entre a C e a E. Mas aí eu pensei, não, vou marcar uma. Peguei e marquei a E. Você A E entendeu não, por que não foi? eu falei errado, foi a C que eu marquei. Ah, tá bom. Questão número 5. O atributo que descreve de forma mais adequada a atitude do beija-flor diante do incêndio, tendo em vista o desfecho da fábula e os demais elementos do texto é: ele foi ingênuo, ele foi imprudente, ele usou de solidariedade, ele usou de destemor, não teve medo, ou autoconfiança. Qual é o atributo que descreve a forma mais adequada, lembrando que a atitude do beija-flor? E aí? Autoconfiança. Eu marquei letra D de dado. Eu marquei letra E de escola, autoconfiança. O Luiz Felipe marcou autoconfiança, o Ângelo também. Quem mais? Eu marquei destemor. E você, Luiz Otávio? Eu também marquei, se eu não me engano, E. E você, Aninha? Gustavo, Cauã, Júlia. Júlia, menina linda, qual você marcou? Ixi, está cortando. Olha só. O atributo. Essa prova? Ah, não fez a prova? Não. O que está acontecendo, Julinha, que você não anda fazendo a prova? Olha só. Mas olha só, qual que você acha que é aí o atributo que descreve essa atitude do beija-flor? Ele foi ingênuo? Gente, ele não foi ingênuo, né? Ele usou de imprudência? A gente não pode atribuir a ele essa forma aqui. Ele teve destemor? Ele teve, mas tem uma mais importante do que essa,
que ninguém me disse, por favor. Ai, professora, eu não falei, mas eu marquei a C, eu não falei. Ah, Aninha, então fala. Oxente, menina. A solidariedade, ele se preocupou com toda aquela floresta que iria ser queimada, né? E também esse desfecho aí da fábula, em que todos depois ajudaram, tá? Beleza? Falta de atenção, viu? Solidariedade se preocupa com os outros? Isso, é quando ele se preocupa com os outros. Você viu que ele, nessa história aí, ele nem se preocupou com ele, porque o elefante falou, cuidado, você está sendo imprudente, né? Você pode cair. Ele falou, eu posso, mas eu vou continuar ajudando. Então, ele foi solidário. Beleza? Questão 6. O texto 2 é claramente uma fábula. Esse gênero textual tem, entre suas características, a presença de animais como personagens e o fato de conter, via de regra, um ensinamento moral sobre o comportamento humano. No caso, a moral desta fábula, além de a união faz a força, poderia ser representada de modo mais adequado pela sentença: quem brinca com fogo pode se queimar, as aparências enganam, antes só do que mal acompanhado, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Onde há fumaça, há fogo. E aí? Eu coloquei letra B, as aparências enganam. Eu também marquei letra B. Eu também marquei letra B. Ana Beatriz. Qual você marcou? Ai, professora. Calma. Luiz Felipe. Gustavo. Professora, essa daí eu não lembro. Não lembra? É. E aqui, olhando agora, o que vocês acham que é? O que eu acho que é não sei. Qual você marcou? errei. Ângelo, qual você marcou? Professora, eu marquei a letra Eu B acho nessa que sim. questão. Letra B As de bola. aparências enganam? Júlia, qual você acha que é? Gustavo? Olha só. Professora, eu vou ter que sair da aula rapidinho, mas eu já vou voltar, tá bom? Tá. Olha só. Se é uma fábula, existe uma moral. O que aconteceu entre o beija-flor e o elefante e os demais animais? O que o beija-flor fez para que ele, se eu responder agora, convencesse o elefante e os outros animais? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. É a alternativa correta. Por quê? Peraí, tô procurando, professora. Achei qual que eu marquei. Letra D. Letra D, acertou. Por quê? Ele conversou com o elefante, porque o elefante falou, olha, vem aqui que eu quero ter uma palavrinha. Mas o que convenceu o elefante foi o exemplo do beija-flor. Então, a palavra, ela pode até convencer, mas o exemplo, por exemplo, nós temos 2 irmãos, que é a Júlia e o Ângelo. Eu dou a minha cabeça para cortar, se a Júlia não é um exemplo que arrasta o seu irmão. Ela é um exemplo para o irmão. Então, ela pode até falar para o irmão, Ângelo, estuda, faz isso, faz aquilo. Mas a atitude da Júlia faz com que o Ângelo arraste o Ângelo. É verdade ou não é? É verdade. Professora, mas a Júlia nunca me falou para estudar, porque eu sempre estou estudando. Não preciso falar, mamãe que arranca as orelhas. Mas é isso mesmo. Vamos lá, pessoal. Essa é a 7, né? Na passagem,
os animais assustados diante da terrível ameaça de morrerem queimados, puseram-se a fugir às tontas. Olha aqui para mim, as tontas. Sai da frente, o mais rápido que podiam, exceto um pequeno beija-flor. A expressão destacada em negrito pode ser substituída sem alteração de sentido por puseram-se a fugir às cegas, às claras, às escondidas, aos pares ou aos poucos. Bora lá. A cega. Eu marquei letra A. Eu marquei letra A. Luiz Felipe também? Letra A. Cauã. Gustavo. Luiz Otávio. Eu também marquei letra A. Isso mesmo. Fugir às tontas é fugir às cegas, sem prestar atenção em nada, tipo, eu que me salvo, né? Não presta nem atenção no que está fazendo. Questão número 8. As alternativas seguintes contêm trechos do texto 2, cuja pontuação foi alterada mais precisamente no que diz respeito ao uso de vírgulas, destacadas em vermelho. Como decorrência dessa alteração, houve mudança no sentido original do texto. Eu quero saber aí, de todos vocês, qual a alternativa que vocês marcaram. Professora, eu marquei a alternativa D. Eu marquei letra D também, prof. Quem mais, Eu por marquei favor? letra... Eu também marquei letra D. Marquei Todo letra D mundo? de dado. Nossa, muito bem. Aqui, houve uma alteração total de sentido. Espera aí, que não está escrevendo minha canetinha. Só um pouquinho. Ué. Letra D. Olha só, vou ler para vocês. Não, pensei nisso, senhor elefante. Já está negando. E ele negou em algum momento? Não negou. Então, aqui já estava bem claro que seria a alternativa D. As demais, se a gente for ler, tá corretíssimas. Só sei que o fogo precisa ser apagado, ou perderemos nosso lar. Então, esse não com vírgula, olha a importância da vírgula, né, pessoal? Ela faz uma mudança total de sentido, e aqui estava claramente que era a letra D. Eu preciso explicar mais claramente ou está tudo bem aqui? Tudo bueno? Tudo bem. Texto 3. É uma tirinha do Armandinho. Então, você quer mudar o mundo sozinho? Não estou sozinho, só estamos espalhados. Olha aqui as reticências. Mas já começamos a nos reunir. Olha que legal isso daqui, pessoal. Questão número 9. A atitude e as falas do menino, Armandinho, indicam que ele está planejando impressionar a pessoa com quem fala, juntar as pessoas solitárias do mundo, fundar uma organização não governamental, aderir a um grupo de ecologistas ou fazer parte de uma ação coletiva. O que vocês acham? Professora, Letra E. eu marquei letra A, só que é porque eu não tinha entendido a tirinha, eu entendi outra coisa. Mas eu marquei letra B de bola. Quem mais? Letra E. Letra E. B. Cauã. Eu Cauã, também. mandou muito bem. Aqui, gente, fazer parte de uma ação coletiva. Foi o Cauã que me falou, né? Olha só a tirinha. Olha só. Então, você quer mudar o mundo sozinho? Não estou sozinho, só estamos espalhados. Mas já começamos a nos reunir. Reunir como? Fazer uma ação coletiva. Porque ele não estava mais só. Ele vai fazer uma ação coletivamente. Tudo bem, pessoal? Ficou alguma dúvida? Entenderam?
Entenderam? Entendi. Então, bora lá. Sim. Questão número 10. As reticências usadas no segundo quadrinho da tirinha indicam na fala de Armandinho uma... Olha aqui, agora vocês vão ter que acertar, principalmente o Cauã, porque a gente tem ali as reticências. Não estou sozinho, só estamos espalhados. Mas já começamos a nos reunir. Então, olha só. Essas reticências indicam o que na fala de Armandinho? Falta de ideias, breve interrupção, perda de memória, pausa demorada ou uma leve insegurança? O que vocês acham? Professora, eu marquei letra B nessa questão, letra B, de bola. Breve interrupção. Letra B. Eu marquei Letra B, letra B de professora. bola. Marquei letra D de dado. B. Luiz Otávio, B. A maioria, B. Uma breve interrupção. Olha só, Cauã mandou bem de novo. Não estou sozinho, só estamos espalhados. Mas já começamos a nos reunir. É uma breve só. Não tem uma pausa demorada, uma perda de memória, uma falta de ideias, não. Ele só deu uma breve, parabéns, Gustavo, uma breve interrupção ali. Tudo bem, pessoal? Ó, eu acho que vocês sabiam tudo, apenas um pouquinho de falta de atenção nessa prova, tá? Porque não estava difícil. Questão número 11. 11. A análise da linguagem não verbal e da resposta que Armandinho dá ao pai permitem concluir que o menino é a análise da linguagem não verbal, olha só, e da resposta que Armandinho dá ao seu pai permitem concluir que o menino é o quê? Ingênuo e rebelde, teimoso e inconformista, ele não se conforma, ele contesta e ele é dissimulado, ele é arrogante e inocente, ou ele é convicto e otimista? Letra Eu E. Letra E. Otimista, letra E. Convicto e otimista, ele é muito otimista, e ele tem uma convicção, ele fala assim, convicto, não, a gente estava espalhado, mas agora a gente já vai nos reunir. Convicto e otimista. Até agora, tudo bem ou alguma dúvida? Relação, texto 4, entre crianças e seus pets. Segundo estudo pela Universidade de Cambridge, crianças se relacionam melhor com seus pets do que com seus irmãos e irmãs. O estudo também mostrou que, em alguns países, os pets são quase tão comuns quanto irmãos ou parentes próximos nas residências. As crianças têm seus pets como confidentes e sentem neles a confiança de um familiar. Pets trazem benefícios para a saúde humana e coesão comunitária, promovendo o bem-estar psicológico. Beleza, questão número 12. Como todo infográfico está informando esse gráfico, o texto 4 contém elementos verbais, as informações escritas e as não verbais, as figuras e cores. Entre esses dois tipos de linguagem, se estabelece no texto uma relação marcada pela complementaridade, se complementam tudo isso, a verbal, a não verbal, as figuras, as cores. Há uma contradição entre a não verbal, as figuras e as cores. Há uma redundância, é o mesmo que um pensamento, umas ideias, e que se baseia em utilidades, um discurso que se baseia em utilização de diferentes palavras, isso é uma redundância. Uma desarmonia ou uma concisão, ele está conciso. O que vocês marcaram nessa aí?
Eu marquei a letra C. Letra A. Letra A, letra C, quem mais? Pode me dizer aí. A? Letra A, há uma complementaridade. Por quê? Porque a gente tem aqui um infográfico com o desenho dos pets aqui, ó, tudo colorido, com cores. Então, a figura complementa a fala, tá? Não é uma qual que vocês marcaram? Letra D? Desarmonia? Ou realmente todos marcaram aí a letra A, complementaridade, né? Às vezes vocês se confundiram até pelas próprias palavras que vocês não sabiam o significado, mas estava bem claro que seria de complemento, né? Questão 13. Em segundo estudo pela Universidade de Cambridge, crianças se relacionam melhor com seus pets do que com seus irmãos e irmãs. O trecho destacado mostra que os dados do infográfico merecem crédito porque se originam de pesquisa científica, de universidade estrangeira, da sabedoria dos pais, de investigação jornalística ou de um senso comum. Como que a gente pode acreditar? Letra A. Letra A. Eu marquei letra B. Letra A. De pesquisa científica, porque, segundo um estudo, o estudo pela universidade, eles realizaram uma pesquisa e chegaram a essa conclusão, que as crianças se relacionam melhor com seus pets do que com seus irmãos. Poderia confundir com a B aqui, tá? Mas não é. Quando fala estudo, se vai se relacionar a uma pesquisa, porque a gente está falando de uma universidade, beleza, pessoal? Tudo bem? Ficou alguma dúvida? Não. Questão penúltima, 14. Na passagem, em alguns países, os pets são quase tão comuns quanto irmãos ou parentes próximos nas residências. Há entre o trecho em destaque e o anterior uma relação de que, agora eu quero ver, uma explicação, há uma comparação, uma conclusão, uma oposição, está opondo, ou a gente tem uma causa e consequência. Pera lá, olha só. Em alguns países, os pets são quase tão comuns, ele é tão comum quanto irmãos ou parentes próximos nas residências. Qual é a alternativa correta? Letra B de B. bola. Comparação. Letra B. Com os irmãos. Letra B. Ou parentes A comparação. Muito bem, acertaram essa aqui, uma comparação, está comparando, né, esses pets com os irmãos. Eu achei que vocês tinham marcado essa, ufa, graças a Deus que todo mundo acertou aí, beleza? Por que E a você última achou que seria que a gente ia falar a letra E? Como que é, Cauã? Por que você achou que a gente ia falar a letra E? Porque eu pensei, eles vão pensar que é uma causa e uma consequência, que está um pouco na cara. Não, você está comparando que um pet mais comum com um irmão, então Isso. Não estava difícil, exatamente, mas a Pro achou. Vamos lá. Última questão. No infográfico, a palavra pets é repetida em todas as sentenças. Isso se explica em virtude de uma escassez de criatividade, não tiveram criatividade, marca do gênero textual, valorização de palavras curtas, ênfase em palavra-chave ou falta de sinônimos. E aí? Eu marquei acho que a letra D. ênfase em palavra-chave. Letra D. Eu marquei a letra D de dado.
Uma Como é que é letra de ênfase. dado? O PETs Uma ali, ênfase. esse infográfico era a parte principal. Afinal de contas, era uma pesquisa que estavam fazendo em cima deles. Então, a gente tem o quê? Não é uma escassez de criatividade, muito, muito pelo contrário. E também não é uma marca do gênero textual, muito menos valorização de palavras curtas e faltas de sinônimos, mas uma ênfase em palavra-chave, porque PETs É, porque se o texto fala só sobre pets, então tem que ser a exatamente, palavra-chave. né? Professora, eu não entendi muito bem essa questão, mas depois eu entendi. Eu estava entre duas respostas, a D e a E. Só que aí eu disse sinônimo de pet. Mas tem animais, tem... você pode dar um tipo de animal específico, também é um sinônimo. Aí eu disse não, então não é por falta de sinônimo. Peguei e marquei a letra D. Com certeza, muito bem, chegou ao seu denominador comum. Espera aí.